começar a fazer uma prece, você faz, Márcio? Prece de abertura? E assim, Divino Jesus, uma vez mais, Senhor Jesus, temos essa oportunidade, Senhor, de nos unirmos, Senhor Jesus, em irmandade, em fraternidade, Senhor, plano espiritual, plano material, para todos nós, Senhor Jesus, nos beneficiarmos, Senhor, do estudo benéfico do Teu Evangelho, Senhor. E assim, Senhor, permita, Senhor, que o derramar das Tuas energias, Senhor, caia sobre todos nós, permitindo, Senhor, o aguçar do nosso entendimento, para que essas palavras aqui ditas hoje, Senhor, possam ser só fonte literária, Senhor, mas guia para a nossa estrada, Senhor, guia para a nossa jornada evolutiva, Senhor, que nós possamos ter olhos e ouvidos, Senhor, para te compreender, Senhor, por intermédio de nossa irmã, que hoje vem, Senhor, trazer-nos, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, que assim seja, Divino. Nós vamos fazer como é hábito nas casas espíritas, na abertura de qualquer trabalho, fazer leitura do Evangelho e do Livro dos Espíritos. O Evangelho, eu vou pegar um outro trecho, que é o mesmo capítulo que a Camila vai falar hoje, que é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, é o que ela vai enfocar. Missão dos Espíritas. Erasto, protetor do médium, Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregai e ensinai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. E agora um trecho do Livro dos Espíritos. Instinto de conservação. Questão 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Resposta dos Espíritos. Sem dúvida. Foi dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência. Para uns é puramente mecânico, para outros é racional. Questão 703. Com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos devem cumprir os desígnios da providência. É por isso que Deus deu o instinto de conservação. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres que têm instintivamente esse sentimento, sem se darem conta disso. Pronto, Camila. Agora é com você. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, por estar aqui numa casa que tão bem me acolheu e que tantos amigos eu fiz, amigos do coração. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parábola, dos trabalhadores da vinha. Então, eu vou passar, trecho por trecho da parábola, para que a gente possa interpretá-la e refletir. Então, a parábola, então Jesus começa a parábola da seguinte forma: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, na época de Jesus, não era normal as pessoas terem um trabalho fixo. Então, geralmente, as pessoas se agrupavam nas praças, os trabalhadores, e esperavam que alguém, algum servidor, visse chamá-los para o trabalho. E, além disso, o trabalho era dividido em dia e noite. Então, naquela época, os trabalhadores trabalhavam às 12 horas, que seria das 6 da manhã às 6 da noite, que era um período do dia,
e descansavam das 6 da noite até as 6 posteriormente da manhã. E esse 1 denário que ele fala é justamente a forma de pagamento que naquela época era feito. Então, eles não tinham um salário, era 1 denário, como se fosse uma diária. Então, os trabalhadores eram pagos por diária. Então, esse pai de família, ele foi até essa praça convocar pessoas para irem trabalhar na sua vinha. E convencionou com eles que iriam lhe pagar 1 denário. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Então eles foram. Então, depois que passaram 3 horas de trabalho, o senhor da vinha ainda foi até a praça convocar, chamar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ficou combinado que o senhor lhes pagaria o que fosse razoável. Saiu novamente na 6ª e na 9ª hora e fez o mesmo. Saindo mais uma vez na 10ª hora, ou seja, na hora 11, encontrou ainda outros que estavam ali, outros trabalhadores que ainda estavam ali esperando o trabalho, ou seja, faltava apenas 1 hora para o dia de trabalho terminar. E aí o senhor pergunta: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E aí eles respondem que ninguém nos assalariou. E aí o dono da vinha fala: vamos então, vamos para a minha vinha para vocês trabalharem. Então, ao cair da tarde, então passaram-se o dia inteiro de trabalho. Quando chegou às 6 da tarde, o senhor chamou esses trabalhadores para pagar. E falou que era para pagar dos últimos aos primeiros, ou seja, então, quem trabalhava 1 hora, que entrou na 10ª hora, na hora 11, era para ser pago primeiro, e assim sucessivamente. Então, quem entrou na 10ª hora, quem entrou na 9ª, na 6ª, e quem entrou às 6 da manhã, trabalhou o dia inteiro. E aí, então, aproximou-se, os primeiros, trabalhando na 10ª hora e receberam 1 denário cada um. Então, aqueles que trabalharam as 12 horas, então pensaram: bom, acho que eu vou ganhar mais, já que o que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário, e eu trabalhei o dia inteiro, as 12 horas, provavelmente eu vou ganhar mais. E aí, vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário. E aí eles começaram a se queixar então do dono da vinha: como assim? Os que trabalharam 1 hora estão recebendo o mesmo que nós que trabalhamos as 12 horas? E aí ele responde: meu amigo, não te acuso, não te causo dano nenhum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo dia? Ou seja, quando ele foi chamar os trabalhadores lá, às 6 da manhã, já estava combinado que ele iria receber 1 denário. E que ele não está sendo justo de forma alguma, porque está pagando o que foi combinado. E aí continua: toma o que te pertence e vai-te. A paz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens maus olhos porque sou bom? E aí Jesus termina com a seguinte frase, que é uma das frases mais conhecidas, dentro da doutrina espírita: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, essa é uma parábola que pode ter várias interpretações. E a interpretação que eu vou focar hoje é a questão do trabalho. Por quê? Trabalho é uma palavra de origem latina que tem como significado castigo. Então, para muitos, inclusive para o castigo.
O trabalho é visto como uma forma de castigo. Poxa, vou ter que trabalhar segunda-feira, começar tudo de novo, né? E aí, Kardec percebe isso também. E faz a pergunta 676 para os espíritos. Por que o trabalho se impõe ao homem? Se é uma forma tão dolorosa, às vezes vista como um castigo, por que a gente tem que trabalhar? E aí os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Ou seja, nós, a nossa natureza, precisamos do trabalho. E ainda afirma: é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto inteligência. Então, pessoal, o trabalho não é uma forma de castigo. É uma forma que Deus nos deu para nos aperfeiçoarmos, né? Tanto a questão moral, né, quanto a questão intelectual. Pode ser, sim, uma forma de expiação, mas pensamos sempre no futuro, né, que é uma forma de aprendizado, que a gente vai nos desenvolver. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do trabalho. Ou seja, nos é imposto. Para a gente comer, a gente precisa de trabalhar. Para a gente se vestir, são necessidades básicas. Por isso que o trabalho ele é assim imposto para a gente. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, o trabalho não é necessariamente o trabalho físico, de esforço. O trabalho intelectual também é uma forma de trabalho. E aí, no livro Deus Conosco, o Emmanuel traz a seguinte afirmação: o trabalho é para a glória, assim como o arado é para o pão. Então, o que o Emmanuel quis dizer? Quando a gente vai cultivar o trigo, o arado, principalmente na época de Jesus, era uma ferramenta importantíssima. Por quê? Ajudava a remexer ali a terra, preparar o solo para que quando a semente fosse plantada, o trigo germinasse. Então, o trabalho é para a gente uma forma de evoluir, de alcançar a glória. Mas o que seria essa glória? Será que seria a glória de ter um bom emprego, de ter uma casa, de ter um carro? Não. Essa glória que o Emmanuel está falando é tomar Deus como nossa meta. Ou seja, sempre evoluirmos, evoluirmos então para tentar entender as leis divinas, para que um dia nós possamos chegar próximo a Deus. Então a glória seria o alcance de Deus. E aí o Emmanuel também, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, traz uma denominação de trabalho. Então ele traz duas denominações: o trabalho-ação e o trabalho-serviço. E ele afirma que o trabalho-ação é aquele trabalho que transforma o ambiente. Ou seja, o trabalho dessa casa, das mesas, da cadeira, tudo isso está transformando o ambiente, a matéria. E o trabalho-serviço transforma-se, então, o indivíduo, o homem. Então, não necessariamente porque eu estou fazendo um trabalho-ação, que é um trabalho mecânico, eu estou me depurando ou melhorando a mim mesma. E aí ele continua: as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhe recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas de troca vulgar. Então, o que a gente acha que é salário, que a gente interpreta como o denário lá, não era essa forma que Jesus queria que a gente interpretasse. Não é esse pagamento monetário, e sim o pagamento do nosso ser, do nosso desenvolvimento, que vai ser gerado através daquele trabalho.
A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos amparam sem pagamento. Toda ajuda que nós temos do plano espiritual, eles não recebem denário. Não é? A recompensa deles é de outra forma. E aí ele fala ainda, não vale contudo agir por agir. Então, se eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, será que isso está sendo trabalho-ação ou trabalho-serviço? E ainda conclui, as regiões infernais vibram repletas de movimento. A gente pode ter trabalho, tanto nas esferas superiores quanto nas esferas inferiores. Mas qual é a intenção desse trabalho? Nas regiões infernais, então, existe movimento, existe trabalho-ação. Mas esse trabalho, ele efetivamente muda o espírito? Não, né? Então, pessoal, por que é tão difícil para nós, muitos de nós, entendermos essa parábola? Que muitas vezes nos parece uma injustiça, já que alguns trabalhadores trabalharam 12 horas no calor, pegando peso, e recebeu o mesmo que um trabalhou 1 hora. Então, Jesus, ele já começa assim a parábola. O reino dos céus é semelhante ao pai de família. Então, não é para a gente interpretar essa parábola com a nossa visão humana, e sim com a visão do reino dos céus, do plano espiritual. Então, como que acontece o pagamento no plano espiritual? Não é como a gente acha, né? Tanto é que a gente interpreta muitas vezes essa parábola de forma errônea e às vezes nos remete a uma injustiça. E aí, André Luiz, que foi um espírito, né, que desencarnou, chegou no mundo espiritual e descobriu que lá também precisava trabalhar. E que além disso, tinha uma bonificação, ou seja, as pessoas trabalhavam e recebiam. Tinha uma espécie de bonificação. Mas será que essa bonificação é a mesma a bonificação do denário, que a gente interpreta como as questões financeiras? Não, né? Ele, no início, então esse é o primeiro livro, né, Nosso Lar, ele começa a se questionar e questiona 3 pessoas, até chegar a uma conclusão. Questiona Tobias, que foi um dos seus instrutores primeiros. Questiona a Dona Laura, que era a mãe de Tobias, que era um espírito que tinha mais experiência ali no Nosso Lar. E por fim, questiona sua mãe, que era um espírito muito mais elevado que ele. E aí, André Luiz pergunta para Tobias, não é atribuição do administrador ou o homem a contagem do tempo de trabalho? Porque ele se questiona, gente, mas se a gente tem que trabalhar aqui, quem que vai contar essas horas? Como que é esse bônus hora? E aí Tobias responde, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Então nós não conseguimos compreender exatamente como que essa contagem do bônus hora acontece. Por quê? Vai depender de qual é a intenção do serviço, de quais são os valores que estão sendo impostos naquele serviço. E nós ainda não temos a compreensão exata das leis divinas. Dona Laura fala para ele, o verdadeiro ganho da criatura de natureza espiritual. E o bônus hora, em nossa organização, que no caso Nosso Lar, que é uma coluna espiritual, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos serviços. Então, de acordo com a qualidade, com a intenção, esse serviço, até mesmo no Nosso Lar, pode ser modificado, essa quantificação. E por fim, chega a mãe dele. Então, André Luiz passou, essa passagem, né? André Luiz passou por um dia intensivo de trabalho. Ele trabalhava nas câmaras de retificação, que era onde os espíritos, né,
que desencarnavam, que eram mais ligados à matéria, ficavam ali para repousar e para descansar. E ele trabalhou intensamente naquele dia. E aí percebe que, como André Luiz também era um espírito como nós, existia a necessidade dele também descansar. E aí ele descansa com uma espécie de sono, que no nosso lar ele não deixa claro se é um sono igual ao nosso, ou se é um sonho que a gente não consegue entender. E aí a mãe dele encontra com ele e fala: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao lado no teu primeiro dia útil de serviço. Então aquele dia foi o primeiro dia útil do André Luiz. Por quê? A intenção do serviço estava focada em ajudar aqueles espíritos. Não estava focada no status que ele tinha como médico. Isso não importava mais. Importava a ajuda e a disposição que ele estava despendendo para ajudar aquelas criaturas. E aí ele continua: como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Provavelmente a gente já fez alguma coisa assim, que é um trabalho, né, que a gente fala: poxa, isso aqui eu estou muito feliz porque eu fiz. E é justamente isso que ela fala, né? Que o trabalho, então, é um tônico divino no nosso coração. Quanto ao valor da hora, permanece exclusivamente a Deus. Então, André Luiz, mesmo ouvindo a Dona Laura, mesmo ouvindo Tobias, ainda não tinha compreendido a essência do trabalho. A essência dessa hora, que pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personificação falível. Então não cabe a gente estabelecer esse pagamento da hora do trabalho e serviço. Então, diante de tudo isso que eu falei, será que os trabalhadores que ficaram o dia todo na vinha trabalharam mais do que os que ficaram até a última hora, do que os que trabalharam na última hora? Será que eles realmente trabalharam mais? O tempo de trabalho é relativo de acordo com a aplicação e a dedicação que nós dispomos a fazer. Todos estamos na Terra para exercer uma profissão e desenvolvê-la em forma de serviço. Então, hoje, assim, a minha ideia é que nós, inclusive eu, possamos sair daqui refletindo que o meu trabalho, seja o trabalho na escola, trabalho no trabalho, trabalho em casa. Qual é o principal objetivo desse trabalho que estou realizando? Qual a minha intenção? E aí nós, como espíritas, estamos na caminhada e graças a Deus temos a oportunidade, né, de tantas informações. E eu trouxe aqui 2 casos para a gente refletir e temos que agradecer muito a esses espíritos, né, que faliram e que permitiram que os seus relatos nos ajudem a também não falir. O primeiro é o caso do irmão Jacó. Então o irmão Jacó, ele foi trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Então foi uma pessoa que ajudou muito o espiritismo no Brasil, na divulgação, auxiliou muitos espíritos. Só que quando o irmão Jacó desencarna, ele se vê em regiões tão elevadas. E aí se questiona, mas por que eu trabalhei tanto, conheço tanto do espiritismo e estou aqui? Depois de algum tempo ele é resgatado e traz essa frase, né, pra gente: eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das caridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades.
Então ele estava tão preocupado em divulgar o espiritismo que o trabalho dele tornou-se ação e não trabalho-serviço, porque ele ajudava a iluminar outros espíritos, mas ele mesmo não conseguiu. Então, o irmão Jacó é um caso para a gente refletir sobre o nosso trabalho, que tipo de trabalho nós estamos fazendo. Outro caso é o do irmão Monteiro. Esse caso está no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série do André Luiz. O irmão Monteiro, ele era doutrinador, ou seja, aquela pessoa que ajuda os espíritos nas reuniões mediúnicas. E além disso, ele era um comerciante. Então, no comércio, as pessoas, por exemplo, que deviam para ele imediatamente ia cobrar. Não estava nem aí. Chegava nas reuniões mediúnicas e estava ali disposto a ajudar aqueles espíritos. Só que não era aquela ajuda que é uma ajuda que vem de dentro. E aí ele nos traz o relato. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los, ou seja, trabalho-ação. Lia, estudava, mas não meditava sobre aquelas palavras com entendimento, mas para mastigá-lo a meu bel prazer, bolsando-nos depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Então, não é porque a gente sabe um pouquinho, é que a gente pode se sentir superior a outra pessoa. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Então, o apego, essa sensação de ir para as reuniões mediúnicas, pelas manifestações, cegou ele. Então, o objetivo dele não era ir lá ajudar os espíritos, e sim mostrar seu conhecimento, ou seja, extremamente orgulhoso e egoísta. Acendia luzes para os outros, igualzinho o irmão Jacó, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesma. Então, isso para a gente refletir. Será que a caridade que a gente está fazendo, qual é a intenção dessa nossa caridade? Né? Então, essas são algumas reflexões para a gente fazer. Somente aqui de volta, no plano espiritual, pude verificar a extensão da minha cegueira. Então, aqui, se a gente deixar se levar, a gente fica cego. Porque aqui é difícil, não é fácil. E aí, o irmão Monteiro, então, pede para conversar com a veneranda, que é um dos espíritos mais evoluídos da colônia Nosso Lar, para tentar, então, compreender o que aconteceu com ele. Né? Já que estudava, ajudava os espíritos e não acendeu a sua própria luz. E aí, a veneranda fala: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto a Jesus, nosso mestre. Então ele conhecia, sabia, mas não praticava. Então, o que esses dois casos têm em comum? Justamente a intenção, né? Os dois ficaram cegos pelas manifestações espíritas. E aí, trouxe um trechinho do Emmanuel, que ele dá um chacoalhão na gente. Então, é do livro Vinha de Luz, capítulo 60. Ele medita, né, sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47, que diz: que fazeis de especial?
É isso que Jesus vai terminar essa passagem. Então, Emmanuel vai começar falando tudo que a gente já sabe. Espírita, você sabe isso, você sabe isso, você sabe isso. Você é privilegiado por saber. Mas o que você faz mais do que os outros que não sabem, que estão na escuridão? Iniciado na luz da revelação nova, que é o Espiritismo, os espíritas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Por quê? Temos acesso a essas maravilhas, como por exemplo esse texto. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. A gente sabe. Que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhe é necessária. Então, até pé transitório, nós estamos aqui para aprender. Que o corpo carnal é simples vestimenta e desgasta-se a cada dia. Que os trabalhos de desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é estímulo à mais alta realização. Então, é naqueles momentos de dor, quando a gente passa por aqueles momentos que a gente percebe o quanto que a gente evoluiu. Que nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Tudo que a gente está fazendo agora, isso vai ter reflexo no futuro. Sabemos disso. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é bênção dos poderes divinos. Ou seja, trabalho não é castigo. Trabalho é uma bênção que Deus nos deu para que consigamos evoluir e chegar a cada dia mais perto dele. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá todos nós. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho. Oficina. Então, nós estamos na oficina. Estamos aqui para trabalhar. Efetivamente, sabem de tudo isso. A gente sabe. Quem conhece o mínimo da doutrina espírita é isso que ela prega. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes do plano espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Mestre Jesus. Que faz mais que os outros? Que tipo de trabalho nós espíritas estamos fazendo? É um trabalho ação ou um trabalho serviço? E aí eu trouxe uma outra passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 48, que traz a história de Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvir falar. Jesus entra na casa. Maria se debruça aos pés de Jesus. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Então Marta estava toda preocupada porque tinha que servir o mestre. Jesus estava na casa dela. Tinha que ir lá fazer as coisas, dar alguma coisa para ele comer. Jesus veio e fala: Marta, Marta, andas muito inquietas e te preocupa com muitas coisas. No entanto, uma só coisa necessária. Marta escolheu a boa parte que não será tirada. Ou seja, Maria escolheu a boa parte. Então, que Maria estava ali debruçada
aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Mestre, aqueles ensinamentos não serão tirados dela. Agora a Marta, que estava no trabalho-ação, que estava preocupada, que não estava nem se tocando que Jesus estava ali, né? Provavelmente não assimilou nada. E aí a grande pergunta que eu deixo para a reflexão: estamos realizando o nosso trabalho-ação ou serviço? E, por fim, que vinculemos então o nosso coração, que vinculemos, né, o coração de Maria às mãos de Marta. Coração de que Marta. vinculemos o coração de Marta às mãos de Maria, para que um dia possamos ser os trabalhadores da última hora. É isso, gente. Muito bem. Não, calma que não é assim tão simples. Não. Tem a parte das perguntas. Isso. É. E alguém vai fazer uma pergunta para ela, né? É a primeira palestra, Camila? Então Eu vou precisa. perceber, né? Não, precisa fazer uma De verdade, pergunta. não. Precisa fazer uma pergunta para. E quando a gente brinca do bônus hora, que a gente fala que hoje, por exemplo, nós brincamos, né? Hoje teve feijoada aqui na Casa do Caminho, feijoada vegetariana, e os voluntários vieram ajudar e a gente ficou brincando, falando que tinha gente ganhando mais bônus hora do que os outros, né? Essa visão que a gente tem de que mesmo quando a gente está fazendo caridade, que a gente está fazendo alguma coisa pelo outro, a gente perde ponto porque está pensando que vai ganhar alguma coisa depois? Ou não? Perder ponto, não necessariamente perder ponto, porque tudo, né, nada é em vão, mas acho que o que vai diferenciar é a intenção. Qual a verdadeira intenção que a gente está fazendo a caridade? É para eu ganhar o bônus horas? Se for para isso, já está meio errado. Agora, se for efetivamente para ajudar o próximo, que vai ser modificar o próprio indivíduo, aí nós vamos trabalhar o serviço, efetivamente. Para que a gente precisa de bônus hora? Para que serve? Por que o André Luiz queria bônus hora lá? Na verdade, acho que não é só o André Luiz, né? Todos nós precisamos do bônus hora. Mas para quê? O que eu faço com ele se ele não é uma coisa que a gente enxerga? Tá. O bônus horas, ele é uma espécie de gratificação. Como se fosse assim. No caso do André Luiz, no primeiro livro, Nosso Lar, ele queria esse bônus horas porque queria voltar para ver a família. Só que para isso acontecer, ele precisava trabalhar. E o trabalho, o serviço, né? Tanto é que depois, quando a mãe dele vai visitar ele fala: foi seu primeiro dia útil, seu primeiro dia de serviço. Então, eles utilizam esse bônus horas, essa bonificação, para realizar outros trabalhos que vêm em decorrência de um trabalho que efetivamente ajudou alguém, ajudou o estudo. Você sabe disso, Eu né? sei. Tá certo. Amo. Só acrescentando isso aí, o bônus hora também entra na tua oração. Quando a gente pede para uma outra pessoa, né? Meu Deus, ainda que eu não tenha mérito para isso, né? Mas que para a pessoa se derrame o seu olhar sobre ela, né? E faça que ela se melhore, ou que ela saia dessa dificuldade que ela tem hoje também. Bônus horas vem nesse tipo de dúvida. Né? Porque é o que a Camila falou, é a intenção, né? Essa intenção do bem ao próximo é que garante o bônus hora, né? É que resulta em bônus hora. Mas a gente não sabe, como a Camila falou, a gente não sabe exatamente como é essa medida, como isso é feito. E para quais coisas ele é realmente usado, a gente tem uma ligeira ideia. E a gente também não precisa saber tudo, né? Para quê, né? A gente, pelo menos no meu caso. A gente só tem eternidade para descobrir. Isso. Isso aqui é pressa. Sim. Eu acho que assim, pelo menos pra gente aqui, e no meu caso, bônus hora serve mesmo para brincar. Não estou nem um pouco preocupada se eu tenho, se eu não tenho, se eu vou ganhar, se eu não vou. Mas assim, às vezes é para você incentivar outra pessoa a ajudar. Você usa o bônus hora como desculpa. Quanto mais você fizer, porque você gosta de fazer, mais bônus horas você ganha. Sei lá se vai ganhar ou não. Mas assim, é um jeito de você fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa dar uma melhorada, né? Vou fazer porque
vou ganhar bônus hora, no fim das contas você esquece dos bônus horas e faz só para ajudar. Exatamente. Justamente eu acho que é isso, uma forma de incentivo, principalmente para espíritos que ainda estão muito ligados à matéria, que ainda precisa, né, de uma troca. Espíritos evoluídos, eles fazem um serviço independente se vai receber uma coisa ou não. Eles nem pensam nisso, só pensam na ajuda que vai ser dispensada. Até pela adaptação, né, ao plano espiritual de novo, né, esquecer um pouco das coisas daqui, depois do desencarne, né, pra gente mudar um pouco a tomada, né. Quem mais vai fazer pergunta para a Camila? Só complementar. O interessante aqui também é que a gente vê esse bônus hora além de um processo para incentivar um movimento, para não deixar ocioso os espíritos, também vem no sentido de que, como um espírito tem mais chances de chegar perto das pessoas encarnadas mais facilmente. Então a influência necessariamente acaba sendo mais fácil. E se os espíritos não, pelo menos os superiores que comandam toda essa transição entre gratificação e não precisar de gratificação, por exemplo, o André Luiz chega lá, não tem um devido preparo, como que ele vai lá ajudar eficientemente a sua família desencarnada? Não tem como, é um outro processo, não é igual ao físico no plano físico. Ele precisa muito mais saber movimentar o seu pensamento, a sua energia do pensamento, para poder ter uma ajuda efetiva. Então esse movimento de troca é justamente isso, preparar os espíritos que estão lá, porque se explicar isso naquela hora, eles não vão compreender. Então faz o quê? Vamos fazer uma troca. Você quer isso? Mas para isso você precisa merecer isso. Você precisa fazer por merecer. E fazer por merecer é o trabalho. Trabalho e serviço. Muito bem. Mais alguma coisa, gente? Tá todo mundo quietinho hoje, Camila. Paguei todo mundo. Então tá bom.